Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Prop Talks, que é o seu canal de podcast que traz sempre muita informação e conhecimento sobre inovação e tudo aquilo que é destinado à tecnologia e como tudo isso vem contribuindo para a mudança do setor imobiliário, seja olhando de fato para a tecnologia ou para algo que a gente ainda acha que pode ser diferente, novo, como pode ser o papo de hoje, né, Jota? Que a gente vai ter um convidado super especial. Eu conheço esse nosso convidado há bastante tempo e talvez hoje seja a primeira vez que eu converso de fato com ele, porque eu conheço o nosso convidado de redes sociais, conheço o nosso convidado aí de um ou outro evento que eu participei, que eu não tive a oportunidade de pessoalmente falar com ele, mas agora chegou a hora de trocar uma ideia sobre o que ele vem fazendo na cidade de Porto Alegre, que eu acho fantástico isso. Já disse para esse nosso convidado que uma vez que ele postou um vídeo, eu comentei no vídeo dele no Instagram, dizendo que foi a primeira vez que eu vi alguém de fato representar o mercado imobiliário como deve ser. Jota, diz aí, obrigado por ter mais uma vez aí comigo aí nesse episódio do nosso Prop Talks. É isso aí, Zanotto. Mais um episódio aí que a gente vai trazer reflexões para o mercado, né? Trazer algumas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, como a gente sempre faz aí, trazendo tanto tecnologias futuristas quanto coisas reais que já estão acontecendo agora e principalmente trazer uma outra ótica sobre o mercado imobiliário, né? Cara, esse papo que a gente vai falar hoje, né? O assunto hoje, o nosso tema aqui é falar sobre como se resgata, né? Se traz lugares, né? Locais em grandes cidades que estavam abandonados ou que não estavam acompanhando as evoluções, como se traz eles de novo para o centro, tanto de inovação quanto de novas iniciativas. E esse cara que a gente vai subir aqui tem total propriedade de falar nisso. É um cara que eu também acompanho há muito tempo. Eu lembro, foi quando ele subiu que eu vou falar, mas eu lembro de um vídeo quando eu conheci ele, foi num vídeo que ele postou uma vez há um tempo atrás, falando do mercado imobiliário. E eu, é diferente, né, o que ele tá falando. E aí acabei acompanhando também. E a gente está em Porto Alegre aqui, mas a gente ainda não marcou um churrasco. Isso é uma falta grave, um erro, né, que depois aqui a gente vai ter que marcar. Mas sem mais delongas aqui, deixa eu subir para falar com a gente o Kleber Sobrinho, esse grande personagem do nosso mercado imobiliário. Fala, Kleber, bem-vindo. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade, legal as palavras aí, obrigado pelo carinho e reconhecimento e fico feliz aí com o convite aí. Maravilha, Kleber, maravilha. Agora, antes da gente falar do churrasco, Kleber, que é isso, é uma das coisas que, como eu vou sempre a Porto Alegre... No final da nossa conversa, então, a gente vai deixar marcado já esse churrasco presencial. Muito bom, muito bom. Me diz se tu não fica babando nos stories que o Kleber posta lá com churrasco e carne nobre e vegetais e tudo que é coisa. Eu fico, caramba, velho. Manda para cá um. Não, essa é uma das coisas que eu mais admiro quando eu vou a Porto Alegre. A gente sempre comenta aqui que todo mês eu estou em Porto Alegre, fico ali 10 dias em Porto Alegre, e sempre me agrada muito quando eu encontro com a gurizada toda e a gente faz um assado e tem uma roda de vinhos, o mate ali circulando, mas aquela coisa de você estar perto das pessoas, é isso que o churrasco, né, essa união aí traz para um paulista que está acostumado a fazer churrasco na chuva, porque daqui a pouco deve chover por aqui, por onde eu estou, em São Paulo, mas eu vou a Porto Alegre, Kleber, e eu conheço o centro de Porto Alegre. Já andei pelo centro de Porto Alegre. Isso não é de hoje, não é de agora, de 2 anos que eu estou indo frequentemente a Porto Alegre. A minha primeira ida a Porto Alegre foi em 2005. E eu me lembro, Kleber Sobrinho, que quando eu andei pelo centro de Porto Alegre, eu me apaixonei pelo centro. Olha, 2005. E disse, cara, essa cidade tem tudo para ser uma potência. Não perde nada para outros grandes centros do Brasil. E aí eu te jogo essa primeira pergunta, não é uma pergunta, mas é uma troca de ideias aqui. O que é o centro para o Kleber Sobrinho? O que é o centro de Porto Alegre para o Kleber Sobrinho? Que legal. Para mim, eu acredito que no primeiro momento ele pode ter sido até mesmo uma forma de mais uma vez demonstrar para o outro que o estereótipo que existe das coisas e de pessoas, ele pode ser desconstruído. Eu sou filho de militar e logo na minha adolescência, quando eu contrariei meu pai, deixei de me preparar para ser oficial do Exército, me tornei corretor, eu tive que enfrentar esse estereótipo aí, né? De dentro da minha casa. E
enfrentei realmente grandes desafios, tanto que eu ouvia do meu pai que eu não acredito que eu investi em ti para tu ser um corretor. E aí consegui ir atrás e buscar aí um posicionamento. Então, uma coisa que eu sempre tive comigo foi de construir uma identidade. Eu tinha que, de alguma forma, construir uma identidade. E quando eu, na caminhada junto ao mercado imobiliário, eu realmente decidi, logo aos 19 anos, que isso ia ser minha profissão, eu fui enfrentando esse estereótipo aí, né? O mercado imobiliário, há 18, 19 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Um corretor de imóveis, ele era taxado como o cara que era picareta, o que não tinha nada o que fazer, o desocupado. E aí, nessa trilha, já junto ao mercado, eu querendo buscar, galgar um novo degrau aí, tinha um único bairro que dentro da minha rede, da auxiliadora, ainda não estava capilarizado, que era o centro, porque ninguém queria. Então, era um bairro estigmatizado, desvalorizado, depreciado, e que as pessoas diziam que, não, eu não quero ir para lá, né? O corretor não queria trabalhar aqui, né? E eu acredito também que, por conta do próprio movimento cíclico, que não aconteceu não somente aqui em Porto Alegre, mas em várias cidades do país, que outros centros urbanos vão sendo criados para que novos centros sejam construídos, valorizados, e aí, então, esse movimento acaba acontecendo. Então, o centro, para mim, era, de alguma forma, quando eu vim para cá e eu via como que os negócios aconteciam aqui, de alguma forma, demonstrar que era um estigma, que era também um estereótipo que as pessoas haviam construído sobre o bairro, né? E que poderia ser diferente, né? Que poderia realmente ter uma outra percepção, e que as pessoas de fora olhavam para o bairro de uma maneira, mas e quem estava aqui dentro, né? Como que enxergava o centro? Como que analisava? Porque, ao mesmo tempo que eu via isso, eu também percebia que aqui dentro novos negócios aconteciam, novos estabelecimentos eram criados, e aí, então, isso despertou, mais uma vez, acreditar e, de alguma forma, ressignificar, assim, esse olhar que as pessoas tinham por aqui. Assim como lá no passado, também tive que, de alguma forma, ressignificar dentro da minha casa a escolha que eu fiz de ser corretor de imóveis, e para o próprio mercado, que também existia esse estigma e, de alguma forma, também ainda existe sobre a nossa profissão, né? Legal escutar o Kleber falar isso aí, Jota, pelo história, seguinte. Uma baita história. E eu vou buscar um pouco do que ele disse aí, que assim, quando a gente percebe a migração que existe dentro da cidade, se criam novos núcleos, né? E ao se criar novos núcleos, se criam novos centros. E ao se criar novos centros, o centro real da cidade, ele fica sendo o patinho feio da cidade, né? Porque você tem ali a construção de novas habitações, você tem o vetor de crescimento da cidade indo para outros lados que fogem do centro, e historicamente as cidades crescem do centro para fora, né? Então, quando você começa a enxergar São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, as capitais do país, e as cidades, né, como no geral, elas crescem do centro para fora. E falar particularmente de Porto Alegre, cidade que eu não conheço tão bem como vocês, mas conheço aí de andar, de frequentar, de estar aí há 2 anos com vocês em Porto Alegre, o que eu posso dizer é assim, o centro de Porto Alegre hoje, ele retoma suas características iniciais do crescimento da cidade, do início da cidade de Porto Alegre, quando novos projetos, quando alguém como você, Kleber, adota o centro como lugar onde você quer trabalhar, você quer viver, você quer vender, você começa a olhar, né, trazer o seu olhar para o centro da cidade e transforma isso como um objeto de desejo. Eu vejo muita gente olhando para o centro hoje, converso com muita gente, Jota, que diz assim, o centro da cidade começa a me trazer algum tipo de atrativo novamente, né? E isso é um movimento, né, que tu acaba criando, porque é uma coisa também que é notória, né, o investimento público também, que era uma coisa que ele também migrou, de certa forma, para outras regiões, né, naturalmente, porque tu acaba não tendo muito volume de evolução, né,
vai tudo circulando para outros lados, né? E uma vez que, para quem não conhece, quem está nos ouvindo e não conhece Porto Alegre é uma cidade que foi abençoada com uma beleza natural, que é um rio, né, o Lago Guaíba, e que por muitos anos não usou isso como cartão postal, né? De certa forma usa, mas não explorou isso, né, de uma forma como poderia explorar. E nos últimos anos a gente tem visto que tem tido um investimento fenomenal na orla da cidade, e o centro histórico da cidade ele tá bem posicionado de cara para esse cartão postal. Então, quando a gente fala de centro, a gente acaba vinculando também a orla, né? Acaba vinculando a vista e tal. Então, teve muito investimento que está acontecendo ainda, que está deixando a cidade. Eu brinco que Porto Alegre vai ser uma das melhores cidades vai ser a melhor cidade do país para se morar nos próximos anos. Eu brinco, eu falo sério, as pessoas, mas não sei, tem São Paulo, tem... Porto Alegre é uma cidade do caralho, porque tem negócio rolando, ela está começando a ficar bonita para receber pessoas, né? Tá tendo um cartão postal. E quando você olha, por exemplo, para a Argentina, Buenos Aires, claro, tem toda a história, né, de ser a Europa da América do Sul, né, anos atrás, mas tu tem lá o Puerto Madero de Buenos Aires, que, né, tem uma parte de rio também ali, e que é muito bonito, é muito legal, as pessoas vão para lá para ver isso, né, para almoçar no Puerto Madero. E Porto Alegre tá começando a ter uma estrutura muito parecida. Então eu falo que eu acho que daqui a pouquíssimo tempo as pessoas vão querer ir para Porto Alegre, inclusive para fazer turismo. Tipo, vou a Porto Alegre porque, cara, quero lá me hospedar no centro ali, para ter toda aquela história, aí eu vou dar uma caminhada na orla, eu vou jogar lá um futevôlei na areia lá. Então eu acho que isso é muito legal. E aí, Kleber, pegando um pouco dessa tua experiência, para quem não conhece também o Kleber, né, tu te apresentou, eu ia falar para te apresentar, mas tu acabou contando um pouco da tua história também. O Kleber tem uma identificação muito legal no centro aqui de Porto Alegre, porque a gente começou perguntando do centro, né, tem uma identificação muito bacana, está fazendo um trabalho que eu não vi ainda, tá? Outro profissional do mercado imobiliário fazer um trabalho assim, de nicho, né, de identificação com uma região, com o público. E aí eu queria te perguntar também, Kleber, como a gente fala muito de tecnologia, e tecnologia fala de escala, né? Eu tenho uma empresa de tecnologia, eu vou operar no mundo inteiro, no Brasil inteiro, pelo menos. O mercado imobiliário, a gente tem vários Brasil dentro do Brasil. E às vezes dentro de uma cidade a gente tem vários comportamentos completamente diferentes, né? O mercado é muito diferente de outros mercados que tu consegue ter uma empresa que escala para o mundo inteiro sem mudar muita coisa. O mercado é diferente. Quais são os desafios na tua percepção, Kleber, de tu vendo esse monte de tecnologia que está acontecendo no mundo, né, escalando, e o cara tem o quinto andar, tem a Loft, que estão lá em vários lugares, estão vindo para Porto Alegre, mas é de tu pegar e dizer assim, não, legal, isso é muito legal, vou usar também na minha operação imobiliária a tecnologia, mas como é que tu identifica essa regionalização e identifica, na minha área, aqui no meu lugar, é mais legal eu usar esse tipo de tecnologia, de ferramenta, o meu público consome mais esse tipo de abordagem, né? Por que tu, por exemplo, criou uma empresa nova, agora que eu quero que tu fale para a gente depois sobre ela, para reconstruir, né, lugares que estavam meio abandonados na cidade. Então, como é que tu identifica isso, essa questão de regionalizar versus escalar, digamos assim, né? É muito difícil para um profissional tomar a decisão que eu tomei de vincular um nome a um bairro. Isso é fato. Eu vejo pela própria rede. Eu sou franqueado de uma rede que é a maior do estado e nós temos 700 corretores, tá? E o meu time mesmo, o meu pessoal, lá atrás, no passado, quando eu comecei a levantar essa bandeira e querer ser o cara no centro, na realidade, o meu objetivo era que a minha empresa fosse toda ela voltada para o centro, tá? E então todos os dados, todas as informações que eu colhia era para alimentar o meu time de que, olha, a gente tem que olhar para cá, é aqui que a gente tem que focar, a gente tem que ser o cara dessa região. Só que no final das contas, o corretor, o objetivo dele é a venda, não importa onde, não importa o lugar, né? Uhum. Então, só que o que eu sempre acreditei, tá? Eu sempre acreditei na construção de uma identidade. Eu poderia realmente perder negócio, como talvez eu tenha perdido negócio por conta de ser... não, mas o Kleber é o cara do centro, eu não vou ligar para ele, né? Se eu quero imóvel no Bela Vista, Jardim Europa, eu vou ligar para outro, mesmo que o Kleber seja o cara posicionado na internet. Né? E realmente, talvez isso aconteça, tá? Mas eu acreditava que essa continuidade, a consistência, isso me traria prosperidade. Isso me traria algo que logo ali na frente seria recompensado, tá?
Mas o que eu passei a mudar em termos de comportamento, daí falando como profissional mesmo, né? Eu percebia que eu, como rede, voltar um time inteiro para uma decisão como essa é muito difícil realmente, né? Eu acredito que isso tem que estar, isso é singular, isso é um profissional, a pessoa que tem que estar ligada a isso, tá? Até pela consistência e pela continuidade, como eu falei, tá? Então eu passei justamente a construir isso vinculado à minha pessoa, tá? E porque eu tenho corretores fora da cidade de Porto Alegre, eu tenho corretores em vários bairros da cidade, e que, obviamente, por conta da capilaridade que a gente tem, acaba que negócios são construídos em todas as regiões, tá? Mas então eu resolvi focar nisso por querer me conectar com os empresários, com as pessoas que determinam o negócio. E foi por conta disso que, de fato, consegui conectar novos negócios aqui na nossa operação. Fiz fiz o maior negócio da rede da Auxiliadora, histórico. Imagina a empresa que tem de área de vendas aí quase 30 anos, o maior negócio foi meu no centro histórico, entendeu? Então, isso só foi possível por conta dessa identificação, sabe, com o bairro, de ter levantado a bandeira, ter dito para o mercado, para as pessoas que, olha, eu sou especialista aqui no centro, e não só dizer, né? De fato, uma das coisas que fez com que daí a tecnologia do arroz e feijão, tá? Do offline, de arregaçar as mangas, e eu mudei meus comportamentos. Então, eu passei a conviver e viver o bairro de forma alcability mesmo, né? Tipo, de forma caminhável, de forma... Todos os dias eu tenho esse hábito, né? De almoçar num local diferente, tomar café. Quando eu vejo que tem uma obra acontecendo, eu procuro acompanhar, porque eu sei que algum estabelecimento está acontecendo ali. Às vezes, sabe, de tirar foto daquela fichinha do arquiteto ali, da RT ali, ó. Tipo, já tira a foto da RT, já adiciona o cara no Instagram, sabe? Já acompanha e monitora para poder saber o que está acontecendo ali. Já faz um history para poder dizer, olha aqui, mais um movimento está acontecendo aqui no centro, estou aqui na Fernando Machado agora, e logo aqui vai ter uma nova cafeteria que vai abrir, trazendo um novo movimento para a região. Então eu passei a criar essa cultura comigo mesmo, assim, e isso passou a reverberar, as pessoas passaram a me conhecer, passaram a realmente se conectar comigo, e então a tecnologia que eu usei mesmo a meu favor foi o arroz e feijão, foi circular pelo bairro, e eu tenho esse hábito diário mesmo, eu não ando de carro pelo centro, eu só ando a pé, qualquer lugar, e uma pena não ter mais os patinetes aqui, porque o que eu gastava de patinete pelo bairro aqui era impressionante. Então, eu sempre tive isso comigo, de acompanhar esses movimentos. Então, e passei a comunicar isso. Então, eu realmente, assim, ó, enquanto, de certa forma, o profissional, ele busca aquela realidade do imóvel instagramável, do imóvel com pé direito duplo, daquela sala linda e tudo, eu, por conta de entender que a minha realidade é uma realidade não instagramável, eu disse, pô, mas se eu estou posicionado nisso, eu tenho que mostrar isso, entendeu? Então, também é assumir essa realidade que, de certa forma, é a realidade do Brasil, assim, entendeu? Nós temos profissionais aí posicionados em bairros que vão, de fato, vender imóveis de alto padrão, imóveis bem preparados, mas a realidade do nosso país é uma realidade de imóveis que não são preparados, não passam por uma curadoria, não são qualificados para serem vendidos. Pô, o Zanotto está numa região que já está mais madura na questão de pensar assim, ó, vou preparar um imóvel para vender. Então, já existe mais isso, já mais consciente de, tipo, vou lá, vou preparar, vou qualificar, vou pintar, vou deixar mobiliado. Mas, se a gente olha para Porto Alegre, mesmo em bairros nobres, a pessoa retira aquilo que tem valor, deixa aquilo que não vai usar mais e que alguém compre, entendeu? E é isso. E muitas vezes
o preparo para esse imóvel, quando a pessoa quer vender, não é um preparo pensando em, vou fazer isso para agregar valor. Não, eu vou fazer isso para dar um jeito de vender. Então é aquela tapear, é o mínimo para obter o máximo de resultado, entendeu? Sim. Então, e aí eu entendi tudo isso e eu disse, não, eu vou assumir isso como uma realidade para mim, eu vou demonstrar isso, vou demonstrar isso para o proprietário, o que ele pode fazer, vou demonstrar isso para o comprador, qual a oportunidade que ele tem aí. Então eu passei justamente justamente viver isso diariamente, entendendo que essa era a realidade, que era isso que eu queria e que no médio prazo isso ia se tornar relevante. E aí vem depois o segundo momento, depois de algum tempo atuando como corretor aqui, que daí veio o nascimento da Recons aí, que ela nasce justamente desse olhar e dessa percepção de que, de alguma forma, assim como lá atrás eu queria que as pessoas tivessem uma nova percepção sobre o centro, de quem estava fora da região aqui, porque eu via os dados, via os números, os resultados aqui do bairro, e via que era realmente um estigma mesmo que as pessoas tinham, porque os dados conversavam de uma forma diferente, porque é um bairro que sempre teve muita liquidez. E aí eu queria justamente mostrar isso às pessoas. Foi mais uma vez, agora nesse novo momento, a Recons nasce por conta disso, por perceber que, mas como é que eu saio de uma posição, de uma relação só de compra e venda e posso, de alguma forma, ser um protagonista nessa percepção, né? De alguma forma, olha aqui que tá aqui, então, um novo olhar. Então, se é isso que tu queria, tá aqui, então, ó. Tá aqui uma possibilidade, então, de tu poder entrar no imóvel com uma forma diferente, com um olhar diferente, né? Fantástico. Zano, tem duas coisas que o Kleber falou e que eu queria pontuar, e eu quero que tu participe também, que tu fala muito sobre isso. A primeira é que, quando a gente está falando de tecnologia, né, de escala, eu acho muito legal que, assim, o Kleber fez um trabalho regional, local, né, que isso tem tudo a ver com o que a tecnologia ela quer entregar, que é a comunidade, né? Eu quero que as pessoas se aproximem de pessoas que estão no mesmo lugar, né, usando a parte virtual, mas eu quero fazer a parte real, isso que é o que as pessoas realmente querem se sentir parte de algo. E eu acho que quem segue o Kleber e acaba indo para o centro ou mora no centro por conta dessa influência, se sente parte de algo, né? Então essa é uma coisa muito legal. E usou, na real, a tecnologia, que seria as redes sociais, como essa ser a escala veio daí, né? A distribuição do conteúdo, a distribuição do posicionamento. Eu acho que fantástico essa visão que tu teve de médio e longo prazo, e isso também é uma coisa que é muito raro no nosso mercado, né? Um corretor de imóveis, um dono de imobiliário, alguém, né? Até mesmo às vezes alguns incorporadores têm uma visão de longo prazo, de entender que eu vou construir para que daqui a pouco eu consiga colher alguns frutos. A gente é muito imediatista no mercado, né? Muito. E outro ponto que o Kleber falou que eu achei legal, Zanotto, que tu participa comigo aqui, ele falou a palavra dados mais de uma vez, né? Cara, esse é não só tu ter o dado, mas saber interpretar os dados. E tu vê dizer, a galera tá falando que o centro é isso, mas os dados estão mostrando outra coisa. Isso, cara, isso é fantástico, né? E pouca gente sabe olhar para dados, colher dados e interpretar dados, né, Zanotto? Mas o que acontece aí do que o Kleber falou, Kleber, você pode até discordar da gente em alguns momentos aqui, se a gente falar alguma coisa que está errado, porque você é o homem do centro, você conhece o centro. Mas quando a gente fala do centro das cidades e encontra um profissional como você, que olhou para o centro e falou, cara, eu vou transformar isso aqui. A sua maneira de transformar o centro não é você chegar lá e sair derrubando coisas, levantando coisas. É uma transformação de personalidade do centro, né? É mostrar para as pessoas o seguinte, olha, o centro não é ruim. O centro tem coisas aqui que podem ser boas para qualquer tipo de público-alvo que deseja estar perto de algo, que deseja habitar algo diferente, que deseja cuidar de alguma coisa. O centro das cidades tem essência. E aí, quando eu vejo tudo que você faz, nessa questão de transmitir o conteúdo, eu falo para todo mundo o seguinte, eu acho que o Kleber, mais do que mostrar o centro, ele está trazendo a essência do centro. A vida do centro para dentro de algo que a gente chama de tecnologia. Que, na verdade, você não precisa de muita tecnologia para mostrar caminhos. Você precisa, com o pouco que a gente tem disponível hoje, do que a gente chama de tecnologia, dar alcance.
mas você consegue dar alcance com ferramenta, mas uma ferramenta que te dá alcance sem essência não mostra a realidade de um lugar que você quer vender. E aí volta um pouco na sua conversa aí, Kleber, que você disse assim, o corretor quer vender qualquer coisa, porque o que interessa para o corretor é a venda no final ali. Mas me leva a pensar o seguinte, quando a gente começa a ter a sedução para trabalhar em outros bairros, em outros lugares, que tem produtos mais bonitinhos, que tem o principal lançamento da construtora, que tem ali um portfólio de produtos mais, digamos, com uma velocidade de venda maior, nós somos seduzidos por essa coisa de mudar, né? Então, eu saio daqui, que aqui não tá me dando tanto resultado, eu vou para a onda, exatamente, Kleber. E aí eu chego nesse ponto que o Kleber falou, os dados. E quando você repete mais de uma vez essa palavra, Kleber, dados, a gente percebe nessa conversa que você está posicionado num lugar onde você tem a real visão do que acontece nesse lugar, porque você tem, quando a gente chama de dados, pode não ser os dados das ferramentas digitais, mas pode ser os dados de uso, os dados de ocupação, os dados de liquidez, os dados da velocidade de venda de um determinado imóvel, que faz com que você olhe para isso e fale, cara, é aqui que eu vou ficar, porque aqui eu encontro reais vantagens e reais oportunidades de trabalhar. Então, quando eu olho para você e tudo que você comenta, eu digo assim, cara, não precisa de tanta tecnologia, você precisa ter um olhar mais sensível para tudo que acontece no lugar. E se você tiver tecnologia que te ajude a dar escala nisso, muito melhor. Mas aí é o fator humano que volta outra vez para o cenário, né? O fator humano diz exatamente o quanto a tecnologia ainda tem muito para aprender com a nossa visão sensível dos fatos. Com certeza. Não é só olhar para os dados, tá? Que realmente faz com que tu tenha prosperidade no nosso mercado, mas está ligado também a comportamentos. Esses dados que eu comento são dados que estão disponíveis para qualquer profissional em qualquer segmento que ele busque, em qualquer região. Dados do Secov, eles estão disponíveis para nós no mercado imobiliário. Entendeu? Você pode ter um market share da tua região, independente do lugar que tu esteja no país. Entendeu? Tu pode entender qual que é a fatia do teu bolo no bairro que tu trabalha, no segmento que tu atua. Então, isso, um profissional, se ele estiver disposto a se posicionar, eu acredito que isso seja relevante. Eu também buscava aí a questão dos dados do Zap Imóveis e por estar numa rede, sempre tive a curiosidade de entender o que estava acontecendo aqui, tá? E mais do que isso também é acompanhar realmente, como mencionei, os movimentos que acontecem na região, né? É claro que ao longo do tempo eu me senti seduzido e me questionava da minha decisão, né? Tipo, será que eu tô falando certo, cara? Será que se eu fizesse isso numa outra região, eu não teria mais sucesso, com maior velocidade? Mas daí tem uma questão, ó. Nós estamos falando da onda, né? E a onda faz com que as pessoas elas sejam empurradas também, né? Para outros lugares, né? E como eu sempre acreditei na construção de uma identidade, como que fica a minha identidade em relação se eu fico surfando ondas, entendeu? Como tá? Eu sou um corretor, ok, né? E talvez não. Com certeza, um corretor de imóveis posicionado como corretor, independente do segmento, ele pode ter sucesso, vai ter prosperidade, vai ter uma vida próspera nos seus movimentos. Mas eu queria mais do que isso, entendeu? Porque talvez se eu tivesse decidido ir para o Jardim Europa e se eu tivesse tido o mesmo comportamento que eu tive aqui, talvez realmente teria uma aceleração no meu resultado por conta do ticket médio, né? Meu ticket médio sempre foi mais baixo comparado ao ticket médio de outras regiões de Porto Alegre. Mas aí a minha disputa ela seria diferente, entendeu? Então acho que também é isso, é um olhar tipo, cara, olha o que tu pode fazer aqui que pode ser relevante não só para ti, mas para a sociedade,
legado, né? Pro mercado como todo. Olha a visibilidade que tu pode ganhar, olha. Então é isso, eu acho que. Mas é muito fácil a gente ser seduzido, Zanotto, por essas ondas, por esses movimentos. É muito comum isso acontecer. De certa forma, a gente quer realmente obter o resultado, a gente quer fazer a venda, a gente quer tudo isso, tá? Mas eu sempre acreditei realmente que eu poderia fazer mais do que isso, sabe? Eu poderia realmente me posicionar como sendo profissional que de alguma forma reconstrói esse olhar, assim, de alguma forma traz uma nova percepção. E meu negócio está aqui, né? Minha sede está aqui no centro. Então é como de alguma forma, tipo, pô, vou chancelar que realmente as pessoas podem ter um olhar diferente para cá. Assim, eu vou lutar por isso, vou acreditar nisso. Entendeu? Então isso acabou também corroborando em fazer acontecer, assim, né? E quando a gente olha para a Recons, você diria que isso que você acabou de falar seja o seu grande desafio com a empresa agora? Olhando para os próximos anos aí, seria este o seu desafio de posicionar você, a empresa? Porque chega um momento, Kleber, que a gente precisa se preparar, né? Eu sou o Kleber sobrinho ou eu sou a Recons? Ou eu sou o Kleber sobrinho da Recons, né? Qual que é o seu próximo desafio para isso? Legal, isso. E aí vale a pena trazer até mesmo a questão que o Jota falou, na questão de escala, né? Eu sempre tive um anseio E fala um muito pouco do grande que é a Recons, Kleber. Explica para a gente o que é a Recons, que não conhece. Eu vou falar, só preciso rapidamente contextualizar, até porque daqui a pouco um colega pode realmente estar acompanhando isso e também ter esse questionamento, tá? Eu sempre tive um anseio muito grande para que lado eu ia. Então, no sentido, pô, eu sou um franqueado da auxiliadora predial e, de certa forma, eu era um corretor que consegui ter a minha loja, né? A minha lojinha, né? Então, para muitos, talvez isso aqui seja já o ápice, cheguei lá, né? Então, aqui eu posso ficar, vou ter uma vida boa, confortável e vou seguir aqui meu lugar, tá? Mas eu sempre tive um anseio de, pô, qual o próximo degrau e onde é que eu vou, né? E também, por conta de buscar o posicionamento e querer realmente ser um profissional relevante no mercado, tipo, eu sempre me questionei, eu disse, pô, mas tu quer ser um cara relevante, mas vai ser franqueado? Então, eu sempre tive esse anseio, né? Então, por que tu não abre uma imobiliária com o teu nome, então? Né? Então, por que tu não vira, sai para outro lugar, né? Só que o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio muito bom, tá? É fato, funciona muito bem. E a minha esposa, que é minha sócia, ela sempre me questionou, Kleber, será que é isso mesmo? Não, será que é isso mesmo que tu tem que fazer? Pô, tu vai abrir uma imobiliária, vai. E aí, talvez seja um anseio de outros corretores, tá? Quero ter meu negócio, daqui a pouco vou ser de uma rede, vou ter minha bandeira. Legal, pode ser muito bom, tá? Mas até que ponto realmente isso pode realmente trazer algo a mais? Olha a energia que tu vai ter que gastar, olha o investimento de AdWords, de jurídico, de sistema. Tem várias coisas que têm que ser analisadas para poder realmente fazer sentido, tá? E eu despenderia uma energia gigantesca, financeira e de tudo mais para poder mudar isso. Mas o anseio, ele sempre me acompanhou. Me acompanhou. Nesse sentido, para que lado eu vou. Tá. E aí nasce a Recons. A Recons, ela nasce nisso. A gente, posicionado no centro, tendo realmente esse anseio de querer crescer, de querer subir um degrau, e querendo de alguma forma ser relevante de fato, ser um protagonista dessa percepção que a gente queria trazer para o imóvel usado, né? Por conta dessa falta de curadoria, dessa falta de preparo desses imóveis, de tudo isso. E aí, então, a Recons, ela nasceu com isso. Uma forma de atender esse meu anseio, de tipo, deixa o meu negócio aqui, e crio realmente um novo braço para ser um braço onde possa me trazer prosperidade, né, para o futuro, de daqui a pouco ter uma aposentadoria, de poder realmente virar chave financeiramente, né? Então, tipo, aqui vai escalar, então aqui escala, aqui eu posso, inclusive, não ser apenas centro histórico, porque reconstruir imóveis eu posso reconstruir em qualquer região. Qualquer canto, né? Qualquer canto, então, de alguma forma, estava ligado a isso também, porque a questão de, mas tu é só do centro histórico. Tá, mas a Recons, ela pode reconstruir histórias em qualquer lugar. Entendeu? Então, de certa forma, também foi isso, tá? Tem essa questão.
porque daí ela está ligada ao imóvel usado, então o branding ela pode ser construído em função disso, né? Do imóvel usado, independente da região. E justamente porque a gente queria poder demonstrar um imóvel usado de forma diferente, que é uma carência muito grande em várias regiões do país, e principalmente aqui no centro, essa dificuldade de você vender um imóvel para um estudante que vem de passagem, que vem do interior, e aí, putz, mas eu não consigo comprar esse apartamento porque eu não tenho pedreiro, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Então a gente percebeu uma oportunidade aí. Então a Recons nasce desse anseio, assim, e aí hoje a gente nasceu como uma empresa dentro do Simples e hoje a gente já se tornou uma incorporadora. Então acabou que a gente está reconstruindo histórias mesmo. A gente já reconstruiu mais de 10 apartamentos aqui no centro. E a gente, inclusive, comprou imóveis em outras regiões de Porto Alegre. A gente comprou no bairro Higienópolis, a gente comprou no bairro Rio Branco, a gente comprou Petrópolis, a gente comprou no Bonfim, Cidade Baixa e Praia de Belas. E aí, mas ao mesmo tempo a gente viu, não, cara, é aqui o centro. Eu fiz tudo isso ao longo do tempo, tanto que a gente está vendendo os apartamentos fora, não deixei de comprar imóvel fora do centro e canalizei toda a minha energia para o centro novamente, porque primeiro eu quero consolidar esse negócio aqui por conta do branding, por conta do movimento, por conta de tudo que está acontecendo aqui na região. Porto Alegre está sendo preparada para os seus 250 anos. Muito bom. Tudo isso está acontecendo do centro e sendo expandido. Tive a confirmação hoje de que no ano que vem nós teremos o Soul Summit no centro, no Cais. Tem noção do que é isso, cara? Um evento internacional que aconteceu lá na Europa esse ano, vai acontecer aqui em Porto Alegre, financiado pelo governo do estado, e vai acontecer no Cais, porque Porto Alegre quer mostrar para o mundo esse valor popular, esse valor do Rio Guaíba, ali, entendeu? Então, cara, mais do que nunca, canalizar minha energia aqui. A gente comprou alguns imóveis aqui no centro. E tem um prédio aí, né, que estão fazendo também, né? Cara, me encontrei, tá? E aí, falando sobre isso, assim, realmente, hoje, o Kleber é o Kleber do Centro Histórico, o cara da Recons mesmo, tá? Franqueado da Auxiliadora, mas a Recons, ela, de certa forma, ela vem realmente para ser algo que é algo que talvez que tome um corpo maior, assim, e talvez possa fazer um movimento da minha vida, assim, né? Porque eu, de certa forma, me encontrei aí. Kleber, eu sou um cara que gosta muito de arquitetura. Eu sou engenheiro civil por formação e que legal. Poucas vezes eu atuei, de fato, olhando para a obra, tá? Porque logo que eu saí da faculdade de engenharia, logo que entrei na faculdade de engenharia, eu tinha uma outra profissão, fazia outra coisa, fazia faculdade, mas tinha uma outra profissão, e assim que eu interrompi essa jornada anterior à faculdade de engenharia, eu olhei para o marketing, vocês que me conhecem sabem, eu segui uma carreira no marketing, depois eu enveredei para a inovação, e assim sigo hoje pensando em mudança de mercado. E tá aí uma coisa que eu digo, Kleber, que muitos gostam, muitos acham que eu estou viajando demais, que eu falo coisas que não fazem sentido, e você confirma que muito do que eu falo faz sentido. Porque eu digo para todo mundo o seguinte, cara, a gente nasceu preso a querer achar que toda tecnologia é transformadora, mas não é a tecnologia que transforma, é a maneira como você conta uma história que transforma, e aí eu olho para a arquitetura. Eu sou um cara muito ligado em arquitetura, talvez eu deveria ter feito arquitetura e não engenharia civil, porque eu gosto do traço, eu gosto do balanço, eu gosto da forma, eu gosto da conexão dos prédios, das residências, dos imóveis, como eles falam com a comunidade, como a comunidade interage com isso, como a cidade vive em torno do imóvel. Sim. E como o imóvel contribui para o crescimento de uma cidade, porque dentro de um imóvel tem pessoas. Kleber, vamos pensar o seguinte, recontar uma história. Você falou aí, vou recontar uma história. Eu vejo em tudo que você acabou de falar o seguinte, temos uma startup de fato aí olhando para o imóvel, uma startup que nasce com poucas pretensões e ao longo do tempo ela vai crescendo
dentro de um ambiente que é tijolo, areia e cimento, mas você, Kleber, deixa aqui para a gente o seguinte, recontar uma história. O que é para o Kleber Sobrinho recontar a história de um imóvel e encontrar alguém que fala, pô, eu me identifico com isso, é aqui que eu quero viver. O que é recontar uma história, Kleber? Zanotto, por diversas vezes eu deixei de fazer negócio porque eu entrei no apartamento e a pessoa não conseguia enxergar, sabe, como que ela se moraria ali. Por uma questão de talvez algo até mesmo inconsciente do passado, relacionado à vida dela, tipo, não quero me meter em reforma por conta de episódios negativos, ou até mesmo por uma questão de uma celeridade, de eu preciso tomar decisão imediata, e isso não me permite que eu, de fato, compre um apartamento como esse. E outros diversos fatores que muitas vezes, dependendo da pessoa, ela não consegue perceber esse olhar. Exato. E fazer isso através da Recons é, de alguma forma, ter esse olhar, sabe? Tipo, pô, vou ressignificar o olhar dessa casa, preparar esse imóvel, repensar essa moradia para que a pessoa tenha qualidade de vida e para que novas histórias possam ser contadas através dele, entendeu? Então é como se de alguma forma, tipo, eu estivesse dando uma, cara, tô te dando uma segunda chance, entendeu? Tipo, enquanto talvez aquele imóvel que está ali durante meses parado, que é como um passivo para uma família, que está sendo até um problema para uma família, eu tipo, ó, vamos dar uma oportunidade para ela, entendeu? Eu acho que a gente vive isso em decisões que a gente toma, assim como eu tomei na minha decisão como profissional de ser um corretor. Tipo, é como se eu tivesse, cara, deixa eu demonstrar aqui que dá para fazer o que eu quero fazer, entendeu? Tipo, meu pai queria que eu fosse oficial de qualquer forma, é SpaceX, agulhas negras, eu tenho que ser essa pessoa aqui. Não, cara, deixa eu te mostrar que eu posso fazer, ser relevante fazendo outra coisa. Então, recontar essas histórias, que na realidade a gente fala que nós estamos reconstruindo essas histórias, né? De alguma forma é isso, sabe? É reconstruir esse olhar. O centro histórico, ele ficou durante anos, desde a década de 80, estou falando de 4 décadas, sendo destruído, sabe? Sendo vindo a ladeira abaixo. E de alguma forma a gente está reconstruindo isso, sabe? Porque as nossas reconstruções, a gente não reconstrói só da porta para dentro do apartamento. A gente sempre reserva um percentual dessas intervenções da porta para fora, porque a gente acredita que, de alguma forma, eu posso, através da Recons, ressignificar o próprio olhar que a pessoa tem pelo seu prédio. E que o caminho dessa venda, ele passa pelo hall do edifício, ele passa por tu entrar no elevador e ver aquele elevador lá com o piso quebrado, ou sem um capacho decente no hall de entrada do edifício, por uma pichação que está ali e que talvez traga aqui esse aspecto negativo, que a pessoa não queira comprar por conta disso, por uma falta de uma iluminação na circulação do prédio. Então, por uma falta de uma pintura, porque já está manchada, desgastada com o tempo. Então, reconstruir essas histórias, para mim, dar a segunda chance, entendeu? E demonstrar que, cara, dá para realmente mudar o olhar que as pessoas têm por isso. E uma coisa que me marca muito, me marcou quando eu li pela primeira vez, é a teoria das janelas quebradas, né? Então, que foi daqueles professores estudiosos lá fora que perceberam isso, que as pessoas viam uma janela quebrada, iam lá e quebrava outra, e quebrava outra, e quando tu mudava aquilo ali, e tipo, mudava aquela janela, aquele vidro, substituía ele pelo novo, a pessoa com o tempo as pessoas paravam de cometer vandalismo. E eu vivenciei isso durante anos na minha fachada aqui na Borges, que toda semana, todo ano era pichada 3, 4 vezes, mas a gente ia lá e pintava. E hoje eu faço aniversário sem pichação, entendeu? Então, por realmente, não, eu vou lutar contra isso, eu vou ser mais forte. Várias vezes a própria iluminação roubada, daí eu fui lá, botei outra, daí depois não deu de novo, daí eu fui lá, botei tipo não, vamos botar umas grades aqui então, mas eu não desisti disso, né? Então, reconstruir essas histórias é de alguma forma olhar para isso e perceber, cara,
Tu não consegue enxergar, então eu vou repensar e vou te ajudar a fazer, a tu poder enxergar de uma forma diferente. Você vai vencer pelo exemplo, vai vencer pelo exemplo. O exemplo que está sendo criado aí, nenhuma tecnologia cria. Tá de fato, é isso aí. Quando a gente fala de inovação até no mercado, muito se vê imóvel novo, né? Muito se vê os prédios novos saindo, cheio de tecnologia, de interação, de inovação, arquitetura foda. É muita coisa nova. E o Kleber falou um negócio que, no início ali, a gente não olha para um prédio mais antigo, né? Para um imóvel mais antigo e tenta dar... Eu achei fantástico, dar uma segunda chance para ele. Né? Naturalmente, tu não faz isso. Quando tu quer algo novo, tu não imagina um antigo transformado, tu imagina um novo, um lançamento, né? Um imóvel que está ali mais bonito. Isso eu acho que é uma coisa... Cara, é uma reconstrução, realmente, não só do imóvel, mas de um pensamento, de uma região, claro, que é a região que está recebendo isso primeiro, mas é do mercado como um todo. Porque isso abre muita oportunidade dentro do mercado. Porque imagina se mais, né, pessoas se inspiram com a história agora da Recons e pensam, peraí, eu estou aqui tô aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, qualquer outra cidade, né? Estou aqui numa cidade mais afastada, e realmente tem muito imóvel aqui que a galera desdenha, desdeixa, ele está sendo vendido sempre abaixo do preço, ou nem está sendo vendido. E se eu pensar e eu der uma segunda chance para ele, né? Quando a gente fala de oportunidade no mercado imobiliário, a gente sempre imagina coisa nova. Vem o Kitondaro que aluga mais imóvel novo. A Loft quer comprar imóvel, reformar e botar para alugar, né? Fazia isso no iBuyer. Mas o cara do mercado imobiliário, né? Ele pouco pensa... E se eu pegar os imóveis que estão aqui na minha prateleira há muito tempo e tentar dar uma segunda chance para eles? Né? Eu acho que isso abre um leque de oportunidade muito legal para o mercado imobiliário como um todo, para o mercado imobiliário geral. Né? Abre novos modelos de negócio dentro do mercado imobiliário, como o Kleber acabou de criar um modelo de negócio novo. Reformar não é um modelo novo? Não é, mas tu reconstruir uma história nessa visão de dar uma segunda chance, isso é um modelo de negócio novo. Isso é um negócio, isso é uma inovação. Né? Fantástico, Kleber. Quem é isso tem escala. Isso tem escala. Talvez no centro histórico, só no centro histórico, talvez eu não tivesse escala. Eu teria prosperidade, teria um cara bem sucedido, entendeu? Por bastante tempo. E isso também era um anseio que me acompanhava, né? Para que lado eu vou? Né? Se eu quero ser relevante nesse negócio, o que eu devo fazer? Então, é isso. De certa forma, através da Recons, eu consigo possibilitar essa escala, reconstruir história através do centro, que foi aqui que tudo começou. Aí outra, até porque olhando para dados e olhando para a posição que o centro histórico ocupa no ranking dos bairros mais valorizado de Porto Alegre, que nós estamos no 27º lugar, isso é uma dicotomia sem tamanho, entendeu? Tipo, como que um bairro que é o polo comercial do estado do Rio Grande do Sul, que circulam 400 mil pessoas diariamente, que tem todos os serviços que tem, como a gente ocupa o 27º lugar? Cara, não tem como. É como se a gente tivesse chegado no break-even point, sabe? Tipo, eu sou investidor de ações. Cara, eu cheguei no break-even, não tem como descer mais, entendeu? Agora é hora de comprar. E é isso que, de alguma forma, eu percebo. Então, cara, tá aqui o ponto, né? A gente vai... Eu acabei de gravar uma série de vídeos falando sobre isso, localização, falando sobre valorização, falando sobre segurança, falando sobre liquidez e sobre serviços. São 5 vídeos que vão ser lançados com essa dinâmica, essa temática, de alguma forma resgatar esse olhar, mostrando Porto Alegre, mostrando o centro histórico e trazendo essa visão... mas sem vender imóvel, entendeu? Eu não estou vendendo imóvel, estou vendendo o bairro, estou vendendo um momento que nós vamos viver através do centro histórico, um momento oportuno dessa virada de ciclo e demonstrando para as pessoas que isso é cíclico e que a gente está vivendo esse ciclo novo. E aí, se a gente olha para o que está acontecendo aqui, a gente, de fato, chancela isso com propriedade, e é por isso que a gente fez aí a aquisição de um prédio debruçado sobre o Guaíba. E aí, passei na frente hoje, inclusive. Oi? Passei na frente hoje ali. Mostrei pro meu irmão, até tava comigo, falei, cara, aqui vai ser um negócio doido aqui, hein? Aqui vai ser um negócio legal. Cais Rooftop. Olha! Cais Mauá, nós temos o Cais Embarcadeira, nós temos o Cais e nós teremos o Cais Rooftop. O eixo central desse empreendimento é um restaurante no 8º e 9º pavimento.
debruçado sobre o Guaíba, com 600 metros quadrados. Vou investir. Espetacular. 2 pavimentos, 48 apartamentos, 2.600 metros quadrados de reconstrução de história. Um prédio de 1946 e nós vamos resgatar totalmente ele, cara, e contando história, com branding, com resgate mesmo. E, Zanotto, a nossa arquitetura, Art Deco. A gente vai trazer o Art Deco cara, eu acredito que isso vai ser realmente um marco, assim, até mesmo para mim, como profissional. Imagina, um corretor que chegou a desistir de ser corretor por conta de não acreditar, chega um momento de ser questionado. Fui tão questionado sobre a decisão que eu tomei que eu mesmo me vi com crenças assim limitantes. De cara, eu acho que eu realmente não tenho que fazer mais isso, porque as pessoas estão dizendo que ser corretor é o sinônimo de ser um cara desocupado, de ser um picareta. Tipo, eu cheguei a ser operador de telemarketing, cara. Eu desisti de ser corretor um tempo, entendeu? Fui procurar um serviço de carteira assinada. E cheguei a procurar lojas aqui no centro para trabalhar de vendedora. E aí, quando eu me entrei no telemarketing, fiquei um tempo trabalhando à noite, das 7h30 à meia-noite e meia como operador, eu tinha o dia livre. E aí eu disse, mas eu posso voltar a ser corretor, já que agora eu tenho carteira assinada para mostrar para minha família que eu tenho carteira assinada, ó. Era isso que vocês queriam, né? Então, e aí, cara, eu disse, não, mas é corretagem, cara. E aí foi, de fato, então, estou bem feliz com esse momento, assim. Eu acredito que a gente pode fazer algo bastante relevante. Já e tá para quem está acompanhando aí, cara, acredito, entendeu? Cria uma identidade. Tipo, eu acho que isso se realmente algo foi relevante, assim, ó, de tudo que a gente pode falar, de ter estudado dados, de buscar tecnologia, de qualquer coisa, cara. O que eu realmente fiz, que fez com que eu me tornasse assim, uma pessoa próspera dentro das decisões que eu tomei, foi querer construir uma identidade. Fechou. Pensa o seguinte, cara. Vamos pensar o seguinte, ó. Como que eu vou anotar o telefone de alguém na minha agenda, tá? Talvez amanhã eu tenha 5 Gustavo anotado na minha agenda com o celular. E talvez eu tenha outros 4 Kleber, e talvez eu tenha outro. Jota é mais difícil, né, Jota? Mas não é. Mas pensa o seguinte, não é um nome, mas é como que eu me referencio àquela pessoa no momento que eu adiciono ela à minha agenda. Pô, é o Kleber Sobrinho, tá? Mas é o Kleber Sobrinho da onde? Amanhã eu não sei mais quem é o Kleber Sobrinho, entendeu? Tipo, amanhã eu nem me lembro mais, mas eu sempre tive isso comigo. Pô, como é que eu quero que a pessoa adicione meu nome na agenda dela? Para amanhã ela lembrar de mim, entendeu? Então isso, de certa forma, fez com que eu seguisse fiel a essa identidade, sabe? Tipo, eu vou levantar essa bandeira, cara. Não importa. Uma vez eu recebi a ligação do diretor da empresa dizendo para mim assim, ó, Kleber, tu vai realmente, cara, fazer isso? Ficar falando que tu é o cara do centro histórico? E tu vai perder negócio, cara. Entendeu? Tu vai perder negócio, tu vai deixar de fazer negócio, as pessoas vão te olhar só pro centro, não. Tu não vai, as pessoas não vão te procurar para outras regiões. Eu disse, ok, tudo bem, mas no médio prazo esse jogo vai virar. E foi o que aconteceu. É isso aí, Jotinha. É isso aí. Que aula de presença, que aula de pessoa, que aula de visão de mercado. Porra, Kleber, sempre que a gente tem esses papos aqui no Prop Talks, a gente extrai alguma coisa de ensinamento, e você trouxe muita coisa interessante para quem ouve, né, e para quem participa aqui com a gente. E eu quero deixar bem claro o seguinte, cara, eu tenho certeza, você em 2021, em 2020, em 2019, em 2018, criou o melhor storytelling de produto imobiliário que eu vi nos últimos 4, 5 anos, e eu falei isso para você e estou reforçando aqui nesse nosso bate-papo. Aquele teu vídeo mostrando o centro da cidade, quando eu publiquei isso no meu Instagram, foi mesmo, Jota, e quando eu publiquei, recompartilhei dentro da minha rede social ali, muita gente veio me questionar quem era o Kleber Sobrinho, eu falei, acompanha, vai ver, vai entender, e depois muitas outras pessoas começaram a recompartilhar o teu vídeo, e não é o produto pelo produto, é como você conta uma história, é como você reconstrói uma história, e essa história atrai pessoas, de fato, para olhar para o produto e entender que aquilo é para ela, feito para ela, de forma que ela se identifique com aquilo. Como você se identificou com uma região, como você se identificou com uma determinada localização, e que para a gente localização no imobiliário sempre foi a palavra, se vende melhor imóvel quando você tem a melhor localização. O melhor nem sempre é o ideal.
Essa é a minha visão. Eu sempre fui um cara que, nos últimos tempos aí, sempre apanhei, porque eu digo que o produto não é o mais importante. O mais importante é como você conecta as pessoas ao produto, e você tem feito isso brilhantemente. Obrigado por ter participado desse nosso Prop Talks aqui. Agradeço demais, Kleber. Valeu, que foi uma aula, Jota. Para mim foi uma aula. Foi uma aula. Kleber, obrigado por participar com a gente aí. E realmente, como o Zanuto falou, a gente extrai muita coisa legal aqui dentro do nosso papo, que sem dúvida a gente vai estender aí para um churrasco, né? A gente tem que marcar um café. A gente tem que marcar depois aqui o churrasco. A gente tem que marcar um café também, que faz tempo que a gente tá falando para marcar. E, cara, muito legal estar perto de gente assim, tá vendo isso acontecer no mercado. Quando eu entrei no mercado foi com 18 anos também, foi em 2011 que eu entrei. E eu fiquei um pouco, né, apavorado, assim, porque eu nunca tinha entrado, não sabia nada, não tinha nenhuma referência de mercado, ninguém da família era também sofri um pouco no início. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo a cada um ser por si no mercado imobiliário, né? Logo quando eu entrei, eu lembro que, cara, a venda é minha, né? Eu tenho que fazer por mim, tenho que buscar meus clientes, tenho que fazer do meu jeito. E agora, acho que uma das principais coisas que a gente tem visto com a tecnologia é essa aproximação de players do mercado em compartilhar as suas histórias, compartilhar os seus cases, o que está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado. Eu acho que isso a gente está formando uma nova geração de mercado imobiliário que, cara, e já está vendo, já está sentindo, né, essa mudança, o mercado mais profissional. E eu fico muito feliz de ouvir uma história como a tua aí, de estar perto, porque isso para mim é o que faz evoluir esse mercado, seja ele digital, físico, virtual. Para que lado ele caminhar, se a gente tiver bons exemplos, a gente vai fazer o mercado com uma experiência muito mais bacana e com muito mais case de sucesso também. Obrigado por participar com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela lembrança aí, senhores, e fico feliz aí com o feedback de vocês aí, com o reconhecimento. Podem contar comigo sempre aí, vai ser um prazer. Quero contar com o teu assado, em breve. Quero ter já me dizem quando é que tu vai estar em Porto Alegre, que a gente marca ali. Eu só não vou falar aqui na gravação, porque vai querer mais gente correr comigo para Porto Alegre, mas eu te chamo em off aí para a gente triangular esse assado. Até aí, aproveitando que não é para a gente sofrer sozinho nos stories do Kleber, manda o teu Instagram aí, Kleber, para a galera seguir já aí depois que a gente encerrar aqui. @Kleber Sobrinho, só seguir lá, galera. Vão lá, acompanha lá o Kleber e além de ver todo o movimento que ele está fazendo ali, ver os bastidores do Cais Rooftop, que está muito legal, também acompanha os assados do Kleber aí, que é sucesso também. É isso aí. Valeu. Valeu, galera. Um abraço, viu? Até a próxima. Fechamos, Jotinha. Valeu. Um abraço, galera. Falou. Abraço.